Olá, pessoal! Vamos falar sobre os tipos de ansiedade. O clima de Natal, né? Eu amo! Vamos entrando. Oi, Virginia! Seja bem-vinda! Dá um tempinho para o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Como vocês estão? De onde vocês são? Me contem aí, pra gente introduzir aqui o bate-papo que vai ser de hoje, né? Sobre os tipos de ansiedade. Uma música calmante. Boa noite. Deixei tudo aqui anotado, para não esquecer de nada, né? Afinal, existem vários tipos de ansiedade, tá, gente? Deixa eu tirar aqui a música. Então, existem vários tipos de ansiedade. Então, eu vou trazer aqui alguns, tá? Só pra gente dar uma passada rápida no assunto, né? Pra gente conversar, pra ver se vocês identificam alguns dos tipos, né, na vida de vocês, se vocês conseguem observar isso. Então, gente, lembrando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Eu acredito que todo mundo conhece alguém que sofre com ansiedade. Na verdade, você conhece alguém fora se você estiver passando por isso, né? Você conhece mais alguém. Geralmente, eu sempre ouço alguém falar sobre crise de ansiedade, pânico, né? E tem sido tão comum. Inclusive, durante a pandemia, isso aumentou bastante, né? Por causa do medo, pavor que as pessoas desenvolveram de pegar doença, de passar doença. Aí vem a preocupação com os parentes, não é verdade? Aí, se você tinha um idoso em casa, aumentava a preocupação. Aí, se você tinha uma criança asmática, por exemplo, em casa, aumentava a preocupação. Isso acaba piorando, né, os sintomas. Então, se a pessoa já tinha uma tendência, né, de excesso de preocupação, de ansiedade, a pandemia com certeza intensificou, né, esses sintomas. Então, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Então, você imaginar que a população de São Paulo, muitas vezes, é a população de um país inteiro, ou até mais do que alguns países, né? Então, fora as questões econômicas, questões de segurança que o brasileiro enfrenta todo dia, né? Questões políticas, toda a insegurança que tá sempre o país, né? Isso gera muito desconforto, né, gente? Então, não é à toa que o Brasil é o país onde estão as pessoas, né? Com um número maior de pessoas com ansiedade. Então, por isso que eu acho tão importante estar tratando desse assunto, estar tocando nesse assunto, para que vocês se analisem, né? Comecem a se observar e começar a buscar ajuda, né? Não dá para continuar vendo os sintomas, sofrendo com isso, seu corpo sofrendo e você não fazer nada. Então, eu fiz uma live sobre sintomas físicos da ansiedade, tá, gente? Então, tá lá no feed, vocês podem procurar sintomas físicos de ansiedade, porque eu falo justamente dos males que a ansiedade causa. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Como se fosse uma engrenagem, vai virando uma bola de neve gigantesca de problemas de saúde. Então, a ansiedade em si não vai causar apenas o desconforto em você, né? Os sintomas que ela causa, mas pode levar a outros desequilíbrios, né? Hormonais, cardíacos, do sistema nervoso, muscular, aí vem a sua tireoide, suas glândulas adrenais, seu sistema digestivo, tudo isso ele fica comprometido com os sintomas de ansiedade, tá? Então, realmente a gente precisa ter um olhar de cuidado, de levar a sério a ansiedade, né? Então, eu vou trazer aqui 5 tipos, tá? Que são os mais comuns, mas existem vários, gente. Vários tipos que você pode identificar também fora esses daqui que eu vou trazer, tá? Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né? Não sei se vocês já ouviram falar. É um tipo de ansiedade
que é causada pelo excesso de preocupação. Então, a pessoa fica excessivamente preocupada e estressada. Então, por exemplo, a pessoa precisa pegar um ônibus, vamos dizer, para ir trabalhar. Sendo que ela tem uma preocupação excessiva pelo fato de ter que pegar o ônibus. Tá? Então, é algo além do normal. Tá? Então, é uma preocupação excessiva e aí é constante. Cada atividade que você vai fazer, por mais que para muitas pessoas é simples, você exageradamente se preocupa, se estressa por aquilo. Então, por exemplo, você tem que fazer o almoço, né? Se você se identificar com algum aqui, você pode já ir comentando, tá, pessoal? Que ajuda a gente a ir conversando, né? Fazer algo de troca aqui, de experiências, né? Então, por exemplo, você tem que fazer o almoço. Aí você fica exageradamente preocupada. O que é que vai ter no almoço? O que é que vai fazer no almoço? E aí, muitas vezes, você simplesmente pode fazer uma macarronada naquele dia, porque você está muito ocupada, muito estressada, muito corrido. E aí, você pode escolher fazer algo mais simples, um omelete, por exemplo, tá? Então, às vezes, você se preocupa exageradamente por algo que é simples, tá? Algo que é do cotidiano, algo que você não pode fugir, né? Porque você precisa comer, né? Vamos dizer que você tem um filho e esse filho precisa comer. E aí aquilo ali causa um estresse além do normal, tá? Então, a pessoa fica completamente se cobrando e fica um peso. Todas as atividades do dia, em vez de ser coisas comuns, né? Coisas que ok, vou fazer, tá tudo bem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou precisar dobrar minhas roupas, ou eu vou precisar estudar, eu vou precisar ir para o trabalho, por exemplo. E a pessoa coloca um peso demais naquilo, sabe, gente? Então a pessoa, em vez de achar aquilo ali comum, fica um estresse além do normal. Então, todos da casa ficam prejudicados com isso, porque você está sempre estressado, você está sempre mal-humorado, você parece que está infeliz, né? E você não entende por que você tem esse tipo de atitude, porque você está exausta. Eu tenho esse do almoço, do filho também. Então, excesso de preocupação é isso, Virginia? Excesso de preocupação por atividades simples, né? Atividades que você tá sem, vamos dizer, você não tem opção, você tem que fazer, né? Então, a gente fica no estado mental como se fosse de uma pessoa infeliz, né? Porque você está sempre reclamando daquilo. Eu não queria fazer, eu tô me sentindo mal, eu não quero fazer isso, eu não me sinto bem, né? Queria fazer outra coisa, e aí você fica naquele estresse por fazer algo que deveria ser comum. Essa é a palavra, exaustão. Então você fica exausta, né? Porque você já está acumulando, né? Como aí já vem um acúmulo de atividades, vem um acúmulo de obrigações, e aí quando vem uma coisa que é simples, parece grande, não é verdade? Parece que é grande, parece que é demais. Então, uma atividade que poderia trazer para você até um prazer, né, de cozinhar para o filho, por exemplo, ser uma coisa pesada. E aí é tudo isso você pode estar com TAG, né? Não é eu não posso dar nenhum diagnóstico aqui, pelo amor de Deus, nem psicóloga eu sou, né? Então, você pode estar, então você precisa fazer uma análise para o psicólogo, e aí ele vai fazer toda a avaliação certinha para te guiar, te ajudar, né, nisso. E aí tem que estar atento, tá? Se não é exaustão, se esse TAG é de outra coisa, tá? De alguma coisa que você passou, que gerou isso, né? Tem que ter uma avaliação bem aprofundada, tá? Então, gente, aí eu já vou pro segundo, tá? Se forem identificando, vamos conversando aqui, que a gente vai se ajudando, tá? Então, um transtorno de pânico, gente, é uma síndrome de pânico. Então, é algo inesperado, tá? É algo que parece que você vai morrer, aceleração de batimentos cardíacos, você tem aquela sensação de morte, mas não tem perigo nenhum ao seu redor. É como se você estivesse dormindo, tem muitas pessoas que passam por isso, estão dormindo
e de repente acordam com aquela sensação de que vão morrer. É aquele medo inexplicável, tá? Que você não tá passando por nenhum perigo real, tá? O cérebro, ele tá entendendo que você tá passando por um perigo real. E aí aumenta os batimentos cardíacos, você sua, aí o mal-estar é algo incontrolável. Alguém já passou por isso aqui? Então, no pânico, gente, não existe nenhum sinal real de perigo, mas a pessoa sente como se tivesse. E eu já ouvi várias pessoas dizerem isso pra mim, tá? Eu nunca passei, felizmente. E a pessoa fica realmente ali numa crise, num medo inexplicável, né? Medo, uma sensação de pânico mesmo, tá? E aí, algo muito comum também, gente, é a fobia social. Então, você fica antissocial porque você não quer se expor, ao... Desculpem. Você não quer se expor à socialização, você não quer se expor às pessoas. E aí você fica naquele medo, naquela tensão, tá? Às vezes é por algo que você passou, né? Naquele grupo ali de pessoas, você ou foi humilhada, ou foi maltratada. Então aí se cria um trauma que você não quer se expor novamente, tá? Lembrando também, gente, que não é muito falado, mas muitas pessoas têm têm questões de fobia social por questões hormonais, tá? Então muitas vezes você controla ali seus hormônios, cuida dos seus hormônios, e aí isso vai dar uma melhorada na sua sociabilidade, tá? Então, o que a pessoa faz? A pessoa se isola, né? Então, a resposta da pessoa é a pessoa não querer se expor. Então, aí a pessoa se isola, né? Algo que é muito comum, gente, é que as pessoas se isolam sem querer enfrentar, né? E nosso cérebro, a gente precisa ensinar para ele. Mas como é que a gente ensina para o nosso cérebro? Se expondo à situação, vamos dizer, nesse caso, ai meu Deus, já saí. Nesse caso de fobia social, então, como é que a gente pode ajudar o nosso cérebro? A gente pode ajudar o cérebro justamente... Um momento. Mostrando para ele que não há perigo em estar em sociedade, estar com as pessoas. Né? Nosso cérebro ele vai entender com o tempo quando a gente pratica. Então, por exemplo, se você tem fobia social, não quer se encontrar com os amigos, então você vai e vai dizer, olha, cérebro, está tudo bem, tá? Não vai acontecer nada comigo. E aí você se expõe à situação e mostra que não vai ter nada, tá? E fica ali, sempre dizendo para você mesmo que aquele ambiente é seguro, que então não tem nada de perigo ali, e aí seu cérebro ele vai sendo treinado a se acostumar com a situação. Então aí essa questão de fobia social vai reduzir muito, tá, gente? Isso é uma prática muito boa, muito interessante para você que tem dificuldade com sociabilização, tá bom, gente? Nós somos seres sociáveis. Eu sei que tem pessoas que são mais introvertidas, que não gostam muito de sociabilizar, tudo bem, tá? Mas se você é uma pessoa que sempre gostou de sociabilizar e de repente percebeu que não tá se sentindo bem, aí é um sinal, né? Um alerta. Então você tem que estar atento, tá? Isso é normal, isso é da sua personalidade ou não, tá? Tem pessoas que são menos sociáveis, são mais caladas, são mais, né? E aí você tem que observar, no seu caso, se é normal ou não, tá? Não vou dizer se é normal. Se é da sua identidade, se é da sua característica, da sua personalidade, você ficar mais isolado, né? Que gosta mais de ficar em casa, com poucas pessoas, né? Com seus parentes, aí você tem que observar. Mas aí a gente também pode citar as fobias de lugares fechados, né? Como claustrofobia, agorafobia, medo de ficar sozinho em público, aí medo de cobra, de aranha, né? Aracnofobia. Tem vários tipos, né? De medos, assim.
Então, você pode também se encaixar em algum, tá? E aí também tem o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, não sei se você já ouviu falar. Então, é geralmente aquele tipo de pessoa que não fica em paz enquanto as coisas não estão do jeito que elas querem, né? Então, você precisa de muita ajuda para diminuir, né, esses sintomas. E você fica com um sentimento muito de culpa, tá? Também tem isso, a pessoa com TOC, ela tem muita culpa. Então, um exemplo muito bom, não sei se vocês já viram, é de um detetive, uma série, um detetive Monk, e ele tem TOC, né? Então, ele quer tudo no lugar. Isso foi depois de um trauma, né? A história dele é o seguinte: depois de um trauma, né, ele perdeu a esposa dele, ele já tinha, tá bom? E aí piorou. E aí, depois de perder a esposa, ele ficou com TOC. Tudo tinha que ficar no lugar perfeito para ele. Então, ele tinha que deixar a mesa perfeitamente centralizada, roupas limpas, tudo muito... Se tivesse alguma coisa troncha, ele tentava ajeitar, tá? Então, isso é uma característica do TOC, é uma pessoa que quer tudo perfeito. E quando as coisas não vão perfeito, não acontecem perfeitamente, a pessoa sente culpa, tá? Então, a pessoa quer tudo organizado, tudo perfeito, e aí isso gera nela uma ansiedade muito grande de deixar tudo perfeito. Aí vem a questão do perfeccionismo, que eu já fiz um vídeo sobre isso, live, vídeo, que é muito comum, tá? As pessoas que são muito perfeccionistas, elas acabam se cobrando demais e criando ansiedade nela para que tudo fique perfeito. Enquanto não ficar perfeito, ela não tem paz, tá? E que ninguém alcança a perfeição. A pessoa até pode dizer, ficou perfeito, mas para outra pessoa pode não ter ficado. E aí? Né? Aí você fica naquela escravidão, naquele vício de que tudo tem que estar perfeito. Não é assim, né? Não é assim. A gente precisa saber que a gente é ser humano, que temos outras coisas que podem ser feitas naquele tempo que a gente demandou fazendo tudo aquilo, né? Ser mais proveitoso no tempo. Então, isso é uma característica muito comum, tá? De pessoas que sofrem com ansiedade. Aí tem o TOC, tem a questão do perfeccionismo, e aí tem a questão também de se diminuir, né? Por mais que as pessoas não pensem muito nisso, a pessoa tá sempre achando que não é o suficiente, que não é bom o suficiente. E aí a autoestima lá embaixo, né? É uma coisa muito comum, gente. E aí gera ansiedade, porque você nunca tá satisfeito com você mesmo, nunca tá satisfeito com seu cabelo, com sua aparência, fica naquela busca ansiosa por perfeição, né? E aí você não se acha capaz, não se acha merecedor, e aí fica nesse ciclo vicioso de ansiedade e busca por perfeição, e aí você tá com a autoestima baixa, tá? É muita coisa, né, gente? Muita coisa. E aí também, gente, muitas situações que acontecem é a questão do transtorno pós-traumático, né? De algum estresse, de algum trauma que você passou. Então, esse trauma, ele pode trazer sintomas de ansiedade, medo, insegurança que aconteça novamente, né? Porque quando a gente passa por um momento difícil, a gente não quer repetir aquele momento, porque é um trauma, né? Você passou por um trauma. Então, eu me lembro muito bem quando eu fui assaltada na minha rua, foi às 7h30 da manhã, gente, entre 7 e 7h30 da manhã, plena luz do dia. Então, depois desse dia, eu demorei muito, gente. Eu me lembro que eu demorava muito para sair de casa, que eu não queria sair na mesma hora para não passar pela mesma situação. Então ali foi um estresse, né, que foi causado na minha mente, para mim, e eu não queria sair novamente. Eu saía porque eu tinha que sair, era obrigada a sair para trabalhar, sair para estudar, né? Então eu me sentia obrigada a sair, mas eu não queria. Eu rendia, sabe? O café da manhã demorava muito, chegava tarde. E aí eu percebia, eu disse, não, isso foi... porque desde o assalto eu fiquei assim, ficava sem querer sair de casa, tá? Então foi um estresse pós-traumático que demorou muito para eu me acostumar a voltar sem medo, sem ter medo de sair de casa novamente,
né? Aí isso acontece em várias situações, né? Se você foi maltratada no seu emprego, no seu trabalho, por exemplo, então você vai voltar lá, você já não vai voltar do mesmo jeito. Você acha que já vai passar por aquilo tudo de novo. Gera ansiedade, gera um medo, gera uma preocupação que você não tinha, né? Então, aquele trauma, aquela situação ocasionou nisso, né? Então, é muito comum a crise de estresse, de ansiedade, às vezes depressão, serem desencadeadas por causa desses efeitos, né? Desses acontecimentos na nossa vida, né? que acontecem, coisas que acontecem na nossa vida que estão fora do nosso controle. Então, a gente acaba ficando muito mais propenso à ansiedade, né? Os sintomas que a ansiedade traz. Aí, dor de cabeça, eu já falei do enjoo nos stories, aí você pode ficar muito tenso, os músculos muito rígidos, a aceleração dos batimentos cardíacos, aí pode aumentar a sua pressão, então você se tornar uma pessoa de pressão alta por causa do estresse, pós-traumático, entenderam? Então, muitas vezes você vai no médico, toma um remédio de pressão, nem precisa. Basta você tratar aquele trauma, cuidar daquilo ali e aprender a lidar com aquele problema para você entender que não precisa tomar o remédio, você precisa cuidar da raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Né? Por isso que é tão importante terapia, para você identificar, para você saber por que aquilo ali está acontecendo, se tem alguma raiz na infância ou não, tá? Se é algo recente, se você é uma pessoa que coloca para fora os seus sentimentos, se você fala, se você conversa, ou com a pessoa que você está tendo problema, ou com alguém para você dividir, né? Ali alguém que lhe ouça. Aí pode ser aí um terapeuta, pode ser um amigo, né? Esposo, esposa. Varia muito, gente. Então, quando a gente consegue identificar, né, as raízes, né, os motivos da gente ter tanta ansiedade, tanta preocupação, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, né? Então vamos tratar isso, vamos ver isso, como eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que eu posso investir, né? Eu vou investir o quê? Eu vou investir tempo, né? Cuidando de mim. Eu vou investir dinheiro, o que eu posso fazer, tá? Então existem várias estratégias, gente, pra gente aprender a lidar com a ansiedade, né? Então, a gente lidando com a ansiedade, a gente aprende a se observar, né? A gente aprende a ver onde a gente pode fazer, onde a gente pode focar, né? Porque a ansiedade faz você acreditar nela, acreditar que aquilo ali vai acontecer de novo, acreditar que aquele trauma vale a pena você ficar pensando naquele trauma, né? Revendo, revisitando aquele trauma. E isso acaba você vivendo presa, né? Sua mente vive presa. Então, quando você treina a sua mente para sair daquela situação mentalmente, você fala, não, isso aqui, não, vamos mudar o pensamento. Aí você começa a mudar seu pensamento, mudar como você está enxergando o mundo. Então, por exemplo, como eu falei, né? Eu passei por um trauma que foi um assalto na rua da minha casa. Então, eu demorei muito para voltar a sair, a querer sair. Eu era obrigada, mas eu saía com muito medo, achando que ia acontecer tudo de novo. Então, quando eu comecei a perceber isso, né? Eu percebi, opa, eu estou com medo de sair de casa. Isso foi por causa do assalto. Então, você tem que sempre se perguntar. Então, eu disse, não, eu vou ter que sair de casa, vou ter que me obrigar, né? Não vou ficar dentro de casa. E saía, morrendo de medo, mas saía. Aí, essa prática de sair todos os dias e ver que tudo estava bem, tudo estava tranquilo, que eu não ia ser assaltada novamente, isso foi me acalmando. Então, depois, né, eu saí sem medo, né? Isso passou, né? Embora esteja na minha memória, né? Minha memória sabe, meu cérebro sabe que eu passei por um momento difícil, gente. Pra vocês verem, eu derrubei o ladrão da moto, tá? Não aconselho isso pra ninguém, mas a minha reação foi tão assim, eu não aceitava aquilo, sabe? Quando ele chegou pra mim e disse, passa o celular, eu disse não. Comecei a gritar, gente, na rua. Gritar. Eu nunca fui uma pessoa exagerada demais, né? Eu tenho uma risada alta, mas eu nunca fui exagerada Então eu gritei, gente. Eu gritava que o pessoal do meu prédio escutou e disse, tem uma moça sendo assaltada. Aí me viram sendo assaltada. Gente, eu gritava, socorro. Ele puxou minha bolsa e eu puxei ele junto. Quando eu puxei junto, ele caiu da moto, gente. Eu disse, meu Deus do céu, se ele tivesse com um revólver ali, minha gente, misericórdia. Graças a Deus, né? Foi muito difícil pra mim, gente. Foi muito difícil, porque aquilo ali nunca tinha acontecido, né? Eu reagi de um jeito que nem eu mesmo esperava que eu fosse reagir. Nem eu sabia do que eu era capaz, né?
Aí, graças a Deus, ele não estava amado, levou minha bolsa, aí me deram água, me acalmaram, mas foi muito tenso, gente. Eu fiquei nesse dia muito mal, sabe? Então, demorou para me acostumar, né? Demorou muito para me acostumar a sair de casa. Então, eu tive que identificar essa minha dificuldade. Então, se você se enxerga tendo algum sintoma de ansiedade, batimentos cardíacos do nada, aquele medo exagerado, tá? Aquela fobia, né, por algo que você não entende porque tá vindo, geralmente tem uma raiz ali. Você precisa identificar que raiz é essa, tá? O que é que tá causando aquilo? Foi algo recente, tá? Foi, não foi? Foi algo antigo? E aí você vai vendo, tá? Vendo com o seu terapeuta, com o seu psicólogo. Muitas pessoas precisam de psiquiatra, gente, e isso é muito importante para vocês identificarem. Então, os sintomas de ansiedade são vários, tá? São vários. Vocês podem identificar preocupação excessiva, como eu falei no início, por atividades simples, tá? Então, você se preocupa demasiadamente por uma coisa que você vai fazer, mas essa atividade é uma atividade do cotidiano, que normalmente você não teria nenhuma preocupação. Você chegaria, faria sua atividade e sem problema. Mas o que acontece? A ansiedade causa excessiva preocupação, que foi o que eu falei no início da live, tá? Quem não viu do início, eu falei sobre isso no início. E aí você fica com essa preocupação excessiva, reclamando, irritado, impaciente, sem humor nenhum, tá? E aí você parece que está infeliz e você não entende, porque você não era essa pessoa. Você não era isso. Então, como foi que você se tornou essa pessoa? Como foi que você se tornou essa pessoa tão ansiosa, tão preocupada, né? Se você não era assim. O que desencadeou isso? Você tem que começar a se questionar, tá bom? Faz um questionário ali mesmo, pergunta, né? Deixa as perguntas, como isso começou, desde quando começou, tá? O que desencadeou, né? Tem várias coisas que podem desencadear esses sintomas, tá bom? Então, muitas pessoas suam, ficam suadas, aquela tensão tão grande que suam, né? Tremores, cansaço, exaustão, né? Uma seguidora que falou sobre exaustão, gente, o que é que acontece? Quando a gente fica muito exausto, por exemplo, eu vou explicar aqui. A gente produz cortisol quando a gente acorda, tá? Existe esse hormônio cortisol, que também é chamado hormônio do estresse. Esse hormônio, ele faz a gente acordar, então não é um hormônio ruim, tá? Ele é um hormônio bom. Então, esse hormônio faz a gente acordar durante o dia. Aí, com o passar do dia, ele vai diminuindo, tá? É como se fosse um gráfico, ele vai diminuindo. Então, quando chega a noite, vem a melatonina, tá? Então, uma pessoa muito ansiosa, se ela passa o dia ansiosa, ela produz cortisol o dia inteiro. De manhã, à tarde e muitas vezes à noite. Que muitas pessoas que sofrem com ansiedade têm insônia. Me contem aqui se você tem insônia, tá? Então, o que é que acontece? A pessoa sofre com ansiedade, aumenta, né? Causa o pico de cortisol. Aí de manhã já tá alto cortisol, aumenta mais ainda, tá? Aí chega à tarde, é mais cortisol, vamos dizer assim, vários picos de cortisol durante a tarde, que já deveria estar caindo, né? Tem muito menos. E à noite também. Aí você não dorme bem, porque o cortisol, ele é contrário à melatonina. Então, a melatonina, ela não vai agir direito. Então, você vai ficar com insônia porque tá alto aquele cortisol, tá? Eles são contrários. Então, onde nós produzimos o cortisol é nas nossas adrenais. As adrenais são glândulas que estão em cima dos nossos rins, tá? Mas elas não têm nada a ver com o rim, mas elas estão no rim, em cima dos rins. Então, essa produção de cortisol pelas adrenais, elas têm uma quantidade, vamos dizer assim. Nosso corpo produz durante o dia, de manhã, no meio da tarde, para a noite já diminui, então já produz menos. Uma pessoa constantemente ansiosa, ela vai estar produzindo cortisol. Então, a glândula adrenal produz cortisol, mais cortisol, mais cortisol. Chega uma época que o seu cortisol já não tem tanto, porque já esgotou seu cortisol. Então, é burnout. Você começa a se desgastar por dentro, né? Se queimar por dentro, tipo, esgotar. Esgotou seu cortisol. Então, você vai ficar como? Exausto. Você não tem alegria, você não tem ânimo, você não tem prazer em fazer as coisas, tá?
Por quê? Porque você já esgotou aquelas quantidades de cortisol. Entenderam? Então, eu fiz até um reel sobre isso, falando que pessoas que trabalham muito, geralmente tem burnout. Então, essas pessoas que trabalham de manhã, de tarde, de noite, dormem mal, tá? Pessoas que trabalham em horários da madrugada, né? Enfermeiros, médicos, policiais, guardas, eles tendem a esgotar os cortisóis dele e ficar com exaustão. Então, essa pessoa ela vai ali se esgotando por dentro e seu limite de paciência cai muito. Você fica uma pessoa totalmente irritada, impaciente, você só quer ficar em casa, só quer descansar, só quer ficar no seu canto, porque você não tem energia mais, você não tem mais condições psicológicas de investir atenção. Seu cérebro está cansado, exausto. Seu corpo está cansado, exausto. Então isso é muito perigoso, gente, é muito perigoso. E aí muitas pessoas podem até confundir com ansiedade, porque a pessoa não tem ânimo. Não é verdade? A pessoa não tem ânimo. Então, fulano tá depressivo. Muitas vezes é só esgotado, tá muito ansioso, esgotou a produção de cortisol e aí você fica, meu Deus, por que eu tô assim? Por que eu tô me sentindo assim? Eu tô tão cansada, eu tô tão exausta, eu tô tão mal. Eu não entendo, eu não era assim, eu tinha tanta energia. Por que isso tá acontecendo? Não é verdade? E aí, quando a pessoa entende que pode ser isso, que tem que maneirar, que tem que reduzir essa ansiedade, tá? Tem que reduzir a carga de trabalho, procurar trabalhar em horários da manhã, tarde, né? E à noite ter mais tempo, tentar dormir bem, priorizar o sono, tá? Isso que eu falo, gente, lá no meu método eu falo sobre o sono, como melhorar o sono, alimentação, tudo isso para melhorar a ansiedade, porque a longo prazo, às vezes a curto prazo já é péssimo, gente. A curto prazo, a ansiedade, ela é terrível, tá? Ela é totalmente danosa, a gente não nasceu para viver ansioso o tempo todo. Então, a longo prazo você pode desenvolver um burnout, que eu acabei de falar. A longo prazo você pode desenvolver pressão alta. A longo prazo você pode desenvolver um hipotireoidismo. Você pode desenvolver vários problemas de saúde, tá? Problemas digestivos, intestinais. Tudo isso por causa da ansiedade, né? Então, a pessoa precisa realmente dar uma prioridade para sua saúde mental, para cuidar de você como um todo, né? Como eu explico, sempre falo, gente. A gente é corpo, mente e espírito. Não tem como tratar uma ansiedade a gente tomando um remédio. Se você tem que todos os dias planejar seu dia, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu sono, tentar reduzir o estresse, cuidar das suas amizades, quem você tá perto, tá? Aquela pessoa ajuda ou não. Então, tudo isso a pessoa tem que cuidar, tá? A gente é um todo, tá? A gente não pode se olhar como apenas o visual, tá? Porque por dentro você sabe. Por dentro você sabe o que você passa, né? O que você pensa, o estresse, a ansiedade que você tem. No excesso de preocupação, nos traumas que você tem que lidar todos os dias. E aí você fica revisitando esses traumas e isso nunca soluciona. Você fica preso naquilo, você fica cansado. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem dizendo assim: Débora, eu estou cansada. Eu já tentei, já faz anos que eu estou tentando sair dessa. Por favor, me ajuda. Então essa pessoa mandou uma mensagem pra mim, eu disse, vamos juntos, vamos lá, vou te ajudar. Agora, você tem que começar a agir, né? Porque a gente não pode esperar que as coisas mudem se a gente não muda o que a gente faz. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então, fique muito atento, gente, porque com o tempo vai vir muitos outros problemas de saúde. E isso não é interessante, né? Quanto mais velho, mais difícil de tratar. Quanto mais tempo naquela situação, quanto mais tempo naquela vida, vamos dizer, sem se cuidar, pior, não é verdade? E aí vocês se identificaram com alguma coisa que eu falei. Deixa eu beber uma aguinha enquanto vocês vão digitando aí, gente. Contem aí. Vocês identificaram algum dos sintomas, das situações? O que é que vocês planejam para cuidar? O que é mais difícil para vocês, na vida de vocês? Então, essa minha paciente, né, ela... foi assim que enquanto vocês digitam aí, já vou contando a história. Então, foi o que eu fiz. Eu sugeri pra ela
E vamos fazer os exames, né? Vamos ver como é que tá suas vitaminas, como estão os hormônios, né? Porque a gente não pode olhar para a pessoa sem saber como é que tá a nutrição dela, tá? Eu não trabalho assim, eu preciso saber. E aí, como é que tá a sua alimentação? Pela alimentação eu já sei mais ou menos o que a pessoa precisa, e eu tenho um questionário também. Eu tenho um questionário que avalia sinais e sintomas, e aí eu observo os sistemas do corpo, tá? Só pelas respostas já dá pra ver o que é que tá ali em desequilíbrio no seu corpo. Ah, é o seu sistema nervoso, vamos ver, é o sistema muscular, é o seu sistema digestivo, é o endócrino. Então, tudo isso vai ser avaliado, né? Então, o que é que acontece? Muitas pessoas ficam esperando, né, gente? Ficam esperando, tentando. A mesma coisa foi outra, mas essa foi, a busca dela foi mais perda de peso, né? Então, ela, eu não sei se eu tô fazendo errado, acho que eu tô fazendo errado minha dieta, e aí eu orientei ela tá fazendo do jeito certinho. A mesma coisa com saúde mental, né, gente? A nossa alimentação, ela tem um fator importante, porque as vitaminas e os minerais, eles têm um papel fundamental na atividade cerebral, tá? Então, o nosso cérebro, ele age de acordo com os nutrientes que chegam para ele. Então, você pensar uma pessoa deficiente de ômega 3, tá? Que é um dos meus favoritos. Ômega 3 é essencial, vou falar sobre isso, acho que na quinta-feira, né, na live de quinta, sobre deficiências nutricionais, tá, e ansiedade. Então, tem muitas deficiências nutricionais que levam aos sintomas de ansiedade. Não leva à ansiedade, mas leva a vários sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência de ômega 3, vou até adiantar para vocês, ela fica desconcentrada, ela tem mais dificuldades fica mais irritadiço, porque o nosso cérebro, ele é composto de gordura, muita gordura, e gordura boa, né? Então, quando eu falo ômega 3, é justamente o ômega 3 com EHA e DHA, que são as gorduras ali presentes que o nosso cérebro adora. Então, a gente melhora muito no nosso humor, tá bom? Reduz muito a irritabilidade, a impaciência, porque o nosso cérebro, ele tá ali, ó, sendo nutrido. Então, a gente precisa realmente nutrir a mente para que a gente consiga passar pelas dificuldades da vida melhor, tá? Então, a gente precisa estar com a mente nutrida para que a nossa mente, ela aprenda a lutar contra as dificuldades que vêm. Você vai estar muito mais forte, mais nutrido, quando você está bem, a gente vai estar mais forte e mais disposto, né? O corpo vai estar muito melhor para reagir às dificuldades que vierem. Tá? Então, quanto melhor a sua nutrição, melhor vai estar a sua mente. Então, como eu falei até no Reels recentemente, uma pessoa que tem uma alimentação muito ruim, rica em carboidratos refinados, açúcar, ela vai ser uma pessoa muito mais mal-humorada, porque só vai ter humor quando comer aquele docinho. É ou não é verdade? Me contem aqui se vocês têm isso. Porque realmente, tá? O cérebro, ele entende assim, opa, prazer instantâneo. Esse chocolate aqui ao leite é um prazer instantâneo para mim e eu quero mais. Então, enquanto não come, vai ficar naquele mau humor. Eu quero comer, porque eu preciso comer isso aqui, eu tô naquele desejo aí. Agora eu tô feliz. Aí daqui a pouco fica triste de novo, porque essa queda brusca de glicose também retira toda a alegria que causou há uma hora atrás, vamos dizer assim, né? Então, a sua alimentação conta muito. Aí também vem a questão da microbiota, gente. A nossa microbiota, ela é essencial para a nossa saúde mental. E isso eu trago lá no Mente Nutrida. A maioria das pessoas que sofrem com ansiedade, elas têm disbiose, que é um desequilíbrio ali na microbiota intestinal. Então, essa microbiota geralmente está muito prejudicada por causa da alimentação ruim, uso de antibióticos, tá? Tudo eu ensino lá, gente. Se você tomou antibiótico, se você tomou por muito tempo antibiótico, tá? Tem gente que tem muitos problemas, né? Aí tem candidíase, aí toma antibiótico. Isso detona a microbiota intestinal, tá? Isso detona. Então, a gente termina produzindo muito menos bactérias que nos beneficiam, tá? Eu ensino lá no Mente Nutrida que na bactéria existe a produção de serotonina. Tá? A bactéria libera a serotonina e aí manda para o cérebro a sensação de bem-estar. Vejam que sensacional, minha gente.
Não é sensacional isso? É muito lindo, eu acho muito lindo. Como é que algo no nosso intestino que foi esquecido por tantos anos está ali, né? Dizendo, olha, preste atenção na tua alimentação, não tem como, tá? Não tem como. Eu vi essa semana um médico muito famoso falando que a primeira coisa que ele faz, um psiquiatra, a primeira coisa que ele faz com os pacientes dele é, primeiro, tentar alternativas naturais. O que são alternativas naturais, gente? Tudo que está na natureza, né? Alternativas naturais são a alimentação, que vem as vitaminas e minerais, chás, melhorar o sono, estratégia para reduzir o estresse, né? As vitaminas e minerais, qualquer suplemento que ajude ali, tem tantos que podem ajudar, tudo natural. Os cogumelos também são maravilhosos, tá? Maravilhosos, eu vou ensinar tudo isso na sexta, tá, gente? Que são os melhores alimentos para ansiedade. E aí eu vou trazer os cogumelos, vou trazer os alimentos, que vocês vão ver quantas alternativas a gente tem. Mas uma pessoa que sofre muito com ansiedade, ela tá com o intestino desequilibrado, tá? Ela precisa fazer essa regulação, essa modulação intestinal, que é o que eu ensino lá no método. Então, para você fazer uma modulação intestinal, gente, muitas vezes pode demorar um mês, pode demorar 2, e aí depende da pessoa, depende de como está a alimentação da pessoa, do histórico da pessoa. Então, você precisa fazer essa modulação, você já vai ver diferença. Não tem como, que já vai ver diferença, porque você começou a alimentar essas bactérias do jeito certo, seu humor já melhora, sua vida já melhora, sua concentração já melhora, tá? Porque você vê essa diferença, você começa a ver essa diferença no seu dia a dia quando a gente faz essa modulação, né? Você já tá ali entrando com mais fibras, mais gorduras boas, aí vem os suplementos que ajudam, tá? Tudo muito organizado. Então, a partir daí, você já vê uma melhora na sua saúde mental e também vê uma melhora na sua digestão, uma leveza no seu dia, você começa a viver mais leve, tá? E aí depois a gente entra com os alimentos, com probiótico, com suplemento, tudo que você precisa para dar essa modulada intestinal. E depois você pode como você já vai estar educado, né? Você já vai estar adaptado a comer mais saudável, a saber quando comer, a fazer um equilíbrio para inserir aqueles alimentos que você gosta, né? Porque a vida é real, a gente vai estar exposto a momentos, a gente vai estar em reunião e a gente quer também, né? Participar e comer aquele bolo gostoso, aquele alimento gostoso. E aí, com o jeito certo, né? Do jeito certo, você aprende a escolher os melhores momentos para dar aquelas escapulidas, né? Que eu digo assim. Então é totalmente possível, gente. E aí você aprende a ter o controle, né? Porque o que acontece? As pessoas perdem o controle, as pessoas não tomam o controle da sua vida. E quando a gente começa a dizer, não, aqui eu vou tomar o controle, eu vou fazer isso porque eu preciso começar a mudar, preciso começar a ver mudanças na minha vida. E eu preciso fazer isso. Quando a gente toma a decisão, né, a gente vai devagarinho. Cada passo, né, é um passo que você já não está mais no lugar. Cada escadinha, né, vamos dizer, cada degrau, até você encontrar o equilíbrio, né, uma dieta balanceada, do jeito certo, para você não viver mais escravo de vontades. Tô com vontade, e do canto não sai, né? Você precisa tomar o controle ali da sua vida, dizer basta. Eu já estou cansada, eu quero mudar, eu quero melhorar. E não tem como você melhorar de algo sem mudar seu estilo de vida, né? A gente tem que se olhar como um todo, tá? Como eu sempre digo, você é corpo, mente e espírito. Você precisa se cuidar como um todo, tá? Cuidar dos seus relacionamentos, das suas emoções, cuidar da sua alimentação, do seu sono. Aí tem a questão do exercício físico, né? Que é excelente para a saúde mental. Tá? O que temos mais para hoje? Eu acho que já chegamos ao final da nossa live. Vocês têm alguma pergunta, gente? Eu amo essa época de Natal. Dá um tempinho para se vocês têm alguma pergunta.
E nessa época de final de ano, né? Eu acho que todo mundo fica com desejo de melhoras, né? Todo mundo fica com desejo de mudanças, não é verdade? Todo mundo quer melhorar, quer mudar, todo mundo quer um ano novo bom, de paz, né? De saúde. E eu só acho que a gente precisa começar a tomar decisões, né? Começar a tomar decisões para que seja real, tomar o controle, né? Sobre as nossas escolhas. Então, as nossas escolhas variam de tudo, né? Variam do horário que a gente vai dormir, organizar o nosso dia, fazer escolhas mais saudáveis, baseado no nosso objetivo, não é verdade, gente? Então, se você tem o objetivo de melhorar sua saúde mental, você precisa começar a tomar o controle da sua vida, né? Os sintomas vêm e vão, e aí as decisões, a gente vai fazer o que com eles, né? Fazer o que com esses sintomas? É realmente tomar as rédeas, né? Tentar tomar as rédeas, fazer o máximo para sair de onde estamos e chegar onde queremos. Essa é a esperança, né? Do ano novo. É uma época muito boa, gente. Agradeço a todos que participaram. Qualquer dúvida que surgirem, gente, coloca aqui no comentário do vídeo, tá? Aí eu respondo o mais rápido possível. E amanhã nossa live é sobre... Acabei fechando aqui. Amanhã é... hábitos que podem piorar a ansiedade, tá? Hábitos que pioram a ansiedade, tá bom? Vejo vocês amanhã, na mesma hora, tá, gente? 19 horas do horário do Brasil, não percam. Fiquem com Deus.